Alô, 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 estamos aqui mais uma vez no Estúdio Chip 78, contando histórias.sjc. E hoje eu estou com a minha amiga Daniele Teixeira, especialista em perfil comportamental, treinadora, especialista em inteligência emocional e uma pessoa fantástica, incrível, que vem somando, né, através dos seus ensinamentos de liderança, treinamentos comportamentais, que sempre nos ajuda, né, através dos suas mentorias, através do seu conhecimento. Então, vou deixar agora com você, Dani. Se apresenta aí, por favor. Muito bom. Bom, eu que estou feliz, né, de estar aqui, de poder participar desse momento. E tem uma jornada já dentro do desenvolvimento pessoal, e nessa jornada onde eu fui trilhando, vim para a inteligência emocional, entendendo mais de perfil, mais o comportamento humano. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui que vai trazer algumas direções e vocês vão entender um pouquinho mais por que faz o que faz e se conhecer um pouco melhor. Essa é meu objetivo e eu tenho certeza que alcançaremos isso nesse momento aqui. Perfeito, Dani. Eu acho que essa matéria, ela é uma das matérias mais importantes do século XXI, sabe? Inteligência emocional, comportamento, Sim. liderança. E eu vejo como ela muitas vezes é subestimada. Uhum. Eu mesmo, né? Eu acho que eu já contei isso para você, mas eu por viver muito no meio da internet, redes sociais, a gente acaba fazendo piada com esse tipo de conteúdo. Uhum. Motivacional, o coach. E eu só fui mudar minha mentalidade quando eu fui trabalhar, né, numa grande empresa de, de coach, né? Que é a Febracis, do Paulo Vieira. Uhum. E, gente, de lá pra cá, minha vida foi só subida, graças a Deus. E, né, eu tenho minha fé em Deus, mas boa parte também por causa dos ensinamentos, né? Sim. Tão ricos. O que que você tem a dizer sobre isso? Você também teve esse momento? Ou você sempre. Na verdade, assim, né, o desenvolvimento pessoal é algo que faz parte da minha vida desde muito cedo, né? Então, comecei a trabalhar cedo, porém, em uma grande instituição, né, uma grande empresa com 19 anos. E ali eu já iniciei a jornada de liderança. Com 19 anos, me tornei líder de um grupo que trabalhava na madrugada. Então, assim, foi minha primeira liderança, foi realmente desafiador, porque eu não sabia nada de nada, mas pelo meu perfil, pela minha personalidade, por essa proatividade, eu chegava nas empresas, né? E logo eu era promovida à liderança. E também fui trilhando dentro do desenvolvimento, na área de RH, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Então você acaba nesse processo de desenvolver pessoas, né? E eu vivi essa mudança na inteligência emocional. Eu mesmo é, sou a persona do meu público, assim, porque eu vivenciei essa mudança, porque eu não tinha inteligência emocional, eu era muito explosiva, eu era muito reativa. Então, quando eu comecei a trabalhar esse processo comigo, eu comecei a ver a importância. E hoje, quando eu olho o cenário e quando eu vejo, né, semana passada eu participei de um grande evento em São Paulo, um summit com as grandes empresas dentro do Brasil e fora do Brasil, e o quanto as empresas, VP de RH, diretores de RH, os executivos de RH, o quanto as empresas hoje elas estão realmente investindo em saúde emocional, inteligência emocional, porque tem sido algo cada vez mais necessário. Então, assim, é importante. Eu nunca tive esse preconceito. E o coach, infelizmente, no Brasil, ele foi banalizado, né? Mas fora ele é muito valorizado. Os grandes empresários, os grandes executivos que estão, né, fora do Brasil, eles têm coach. E lá tem coach para tudo. Tem coach para diversas áreas, porque tamanha a sua importância. Tendo em vista que quando você é direcionado, você vai muito mais rápido, né? Você perde menos tempo, porque você tem alguém te direcionando, te orientando. E aí a gente está falando de coaches, mentores, todos esses que conseguem te direcionar. Isso é sensacional. E lembrando que a gente não precisa ter só um coach
pagando, né? De repente você tem um coach de vida, alguém que está acima com você na sua jornada e consegue te direcionar. Então, a gente precisa observar até isso, né? Quem são as pessoas que estão ao nosso redor que pode, de repente, nos puxar, né? Eu sempre digo, né? A gente tem que ter pessoas que consigam extrair o melhor de nós, seja tanto profissional quanto não. Perfeito. E nessa época, quando você tinha seus 19 anos, você já trilhava esse caminho? Já gostava de desenvolvimento pessoal? Quem eram suas referências? Na verdade, ali eu comecei de maneira empírica, né? Eu lembro que eu tinha 19 anos e eu trabalhava na época foi no Extra Hipermercado, né? Do Grupo Pão de Açúcar, e ali eu sentava e ficava dando conselho para as funcionárias mais velhas, assim, sabe? Então foi muito empírico, porque já tinha isso dentro de mim, né? E ali eu comecei a trilhar, claro que eu só fui aprender depois, com mais tempo, imagina, 19 anos, mas eu já tinha isso, porque elas falavam para mim, por que você não faz psicologia, né? E eu dizia, não, psicologia não, mas porque eu já tinha essa coisa de ouvir, de dar o conselho, me achando na época, né? Então ali eu comecei a desenvolver isso. E aí, durante 20 anos eu trabalhei no sistema CLT, e aí, quando eu saí da última empresa em 2015, 2016, ali eu comecei, então, a buscar mais esse conhecimento. Antes, tive duas sociedades, porque, assim, eu sempre trabalhei com o desenvolvimento de pessoas, enquanto líder de equipe, líder de líderes multinacionais e tal. E é engraçado, porque eu falei, eu fiz isso a vida inteira, vou querer trocar de área. E aí, só que assim, né? É querer inventar roda. Aí eu fui, participei de duas sociedades totalmente diferentes da área que eu atuei. Aí eu vi que não era isso. Voltei para minha área de atuação a vida toda, que foi desenvolver pessoas. Então eu entendi que é isso, né? Desenvolver pessoas para mim é apaixonante, porque eu passei pelo processo, na verdade eu continuo passando, né? É uma jornada de transformação. Então, assim, é isso que me faz ficar cada vez mais envolvida. Eu vejo como talvez um propósito, desenvolver pessoas. Que legal, que legal. E quem na época ali, seus 19 anos, que você aconselhava todo mundo? Tinha alguém que te aconselhava? Não tinha. Olha só, Era engraçado. algo que, assim, eu morava com os meus pais, né? Aham. 19 anos, eu não tinha, assim, alguém que me direcionava. Por isso que eu vi que ali já tinha, talvez, creio eu, né? Deus é um dom que Deus colocou em mim, né? Um talento, porque era muito natural, né? As pessoas conversavam comigo e eu, com os meus 19 anos, dava conselhos. A gente, quando é jovem, a gente acha que sabe de tudo, né? É, mas ali eu comecei a perceber, né? Essa linha, e ela foi percorrendo, porque eu nunca saí dessa área, porque eu gosto, né? E hoje, quando eu falo do comportamento, quando eu estudo, eu leio, eu fico maravilhada, né? De ver a capacidade que nós temos de transformação. Só que as pessoas, muitas vezes, elas são resistentes, porque muitas vezes ela não é igual ao copo ou uma taça que ela consegue ver. Porque você não vê o comportamento. Ele é desenvolvido e eu vou ver o resultado através das atitudes novas, da forma de falar nova, da mentalidade nova, né? Então, por que que muitas vezes as pessoas... E aí, hoje, é óbvio, vamos dizer assim, que a inteligência emocional ela é uma das habilidades necessárias do momento, mas certamente quando Daniel Goleman começou a trabalhar a inteligência emocional, em 1995, mais ou menos, ela não tinha esse poder que ela tem hoje. As pessoas achavam bobeira, talvez, mas foi percebendo essa necessidade, né? Daniel Goleman é um psicólogo, né? Ele que criou na atualidade, ele é referência em inteligência emocional, né? E de fato, a gente está falando de 30 anos, né? 99, 95, isso aí. Ele não tinha toda essa evidência que se tem hoje, por quê? Porque nós estamos percebendo, né? Como a sociedade está caminhando. Várias questões que faz com que ela fique cada vez mais evidente, seja cada vez mais importante, seja tanto na área profissional como pessoal. A inteligência emocional, gestão das emoções, a gente tem o Augusto Cury também, né? O doutor Augusto Cury é uma referência em gestão das emoções.
é necessário. Precisamos olhar para isso. Perfeito. E você acha que se tornou necessário, por causa da atualidade, se tornou cada vez mais necessário devido aos recursos que nós temos hoje, aos desafios? Ou a gente só começou a perceber o que era necessário agora? Eu acredito que ela sempre foi necessária, porque senão nós não teríamos as teorias. A Daniel Goleman criou, né, se tornou referência a partir de 95, né, 1995, mas não é estudado agora, né, desde 95. Mas assim, devido a esse mundo mais caótico que se tem vivido, com tantos avanços, a tecnologia ela é maravilhosa, mas a população se tornou mais ansiosa, as pessoas se tornaram é, mais dependentes da tecnologia e tudo isso. Ela tem o seu lado positivo, mas também o lado negativo. Tem transformado muitas pessoas, tem gerado muitos distúrbios emocionais e mentais, e são várias questões, mas hoje ela se tornou necessária pelo que nós estamos vivendo. Mas eu acredito que ela sempre foi importante. Mas é que senão o olhar não era como algo necessário para o desenvolvimento. Sempre se falou de desenvolvimento, o QI, né? Sempre foi falado sobre, não, eu preciso estudar, eu preciso ter meu intelecto bem desenvolvido, mas nunca deu atenção para as emoções, mas elas sempre estiveram ali presentes, né? Porque se você sabe fazer a gestão da sua emoção, você não se torna refém. E hoje nós estamos percebendo as pessoas refém das suas emoções. Uhum. Então, ela sempre foi necessária. Ela sempre foi importante, mas hoje ela tem sido necessária com urgência. Eu concordo contigo, Dani. Porque eu acho que assim, a evolução do mundo, né? Antes, eu acho que antes era muito mais importante, às vezes, o reflexo, o impulso, por questão de sobrevivência. Uhum, isso Você ia mesmo. caçar, você tinha que ter para fugir, um instinto ali, né? Sim, sim. Hoje, você simplesmente não surtar é o mais importante, não é? Exatamente. Porque você não tem um risco, não vai ser um jacaré que vai te comer ali se você estiver tomando água no rio. Exato. Seu chefe não vai te devorar vivo, Apesar que. literalmente. Mas, né, então você segurar as pontas na hora da pressão, Exato. não virar a mesa, Exatamente. né? Esse é o desafio da atualidade, né? É porque nós vivemos com muito mais pressões. E não só a pressão no trabalho, mas a própria pressão. Quando nós nos comparamos, nós temos dentro da nossa atualidade, que ele é maravilhoso, tudo está aqui, e aí a gente começa a usar, se não souber usar de forma positiva, isso se torna uma arma na sua mão. E ali as comparações vão gerando ansiedade, porque quando você olha a internet, você acha que está tudo lindo e maravilhoso daqueles que você está consumindo das redes sociais, mas de fato você não sabe. E aí você começa a criar situações, sofrer por antecedência, ficar ansioso, e tudo isso vai gerando essa falta de equilíbrio emocional, esse descontrole. Então, quando a importância de se ter a inteligência emocional desenvolvida, ela é tão importante quanto a inteligência espiritual, ela é tão importante quanto o intelecto, né? A inteligência, você realmente saber dividir e ter isso de forma muito equilibrada é fundamental. É fundamental. Eu não posso só estudar a inteligência emocional e deixar as outras. Eu preciso me conectar, assim, com a minha desenvolvimento espiritual, o meu intelecto e a inteligência emocional também, isso é fato. Nós temos as múltiplas inteligências, mas nós temos. Então, de repente, você é bom com música e eu não sou, então eu vou estudar aquilo que me agrada. Mas as inteligências, elas precisam ser desenvolvidas. E as emoções, eu preciso saber fazer gestão das minhas emoções. Por quê? Porque tantas pessoas, certamente você conhece muitos profissionais que são excelentes, maravilhosos, extremamente capacitados e inteligentes. Mas por que que eles não conseguem ter ascensão onde eles estão? Porque eles não conseguem os resultados que tanto eles estão buscando. Porque quando você vai ver a parte das emoções, a inteligência emocional dele,
não permite que ele consiga alavancar por conta do comportamento. Não tem domínio próprio, não consegue flexibilizar, não consegue ter um pensamento um pouco diferenciado do seu dia a dia, aquele pensamento mais crítico, não consegue ter autocontrole. Muitas vezes porque explode, estoura na hora errada, toma decisões impulsivas, certamente você deve conhecer algum profissional assim, né? Então, isso faz toda a diferença. A inteligência emocional ela faz toda a diferença quando se você trabalha, vai pontuar nos seus relacionamentos, sua vida profissional, na sua vida pessoal, nas suas decisões. Ela vai nortear todas as áreas da sua vida. Ela é necessária. E é engraçado que quando eu dou treinamento nas empresas, eu nunca vou trabalhar o indivíduo só como um profissional. Eu vou sempre trabalhar, porque nós somos sistêmicos, né? A forma que eu atuo dentro da empresa, as habilidades que eu desenvolvo lá são específicas, mas eu também tenho que desenvolver as habilidades na minha casa, com a minha família, no meu meio social, desenvolver as habilidades que a gente chama de soft skills, né? Se falava muito das hard skills e por isso não se preocupava com a inteligência emocional. Não, a habilidade técnica, você tem que ser um bom engenheiro, você tem que ser um bom advogado, você tem que ser um bom operador de máquina, você tem que ser um bom técnico em informática e realmente você precisa ser bom. E nunca se deu esse espaço para trabalhar a inteligência emocional dentro das empresas, porque nunca foi necessário. As pessoas talvez não tinham pressões, mas não se olhava tanto para esse lado da reação. Precisava trazer o resultado técnico. E hoje não é mais assim. Então, precisa realmente entender a importância com a visão macro, não só na minha vida profissional. E você, Dani, como profissional, você também tem momentos que você precisa usar todas as suas habilidades, inteligência emocional. Total! Porque entenda só, eu sou profissional da área e eu costumo até brincar em casa, eu digo assim, não é porque eu trabalho e estudo isso que eu não vou também ter problemas, que eu não vou ter aquele momento de querer explodir. É óbvio que eu tenho uma filha de 15 anos, casada há 21, vai fazer 21 anos casadas, com uma filha de 15. E muitos, né, no começo do casamento, muitas vezes as brigas eram pela minha forma de reagir. Então eu guardava alguma coisa, não falava, mas me incomodava aquilo. E aí quando eu ia falar, eu estourava, explodia. E aí, quando a minha filha, mais uns 5 anos, 6 anos eu era estourada, eu no trânsito, que cara folgada, que não sei o que, eu tinha essas reações, eu disse, opa, eu preciso então entender que não é dessa forma. E ali eu comecei essa jornada de querer entender como poderia melhorar, como ter maior domínio próprio, mais autocontrole. E com isso eu fui. Então, minha filha tem 10 anos já. São 10 anos trabalhando isso. Porque não é simplesmente eu dizer, ok, eu vou estudar inteligência emocional, vou mudar e assim, ó. Então, tem áreas que eu sou mais madura, que eu já passei pelo processo de maturidade, de desenvolvimento, então eu consigo ter maior equilíbrio. Tem áreas que eu tenho que respirar, contar até 3, 5, 10, para que eu realmente não venha, porque o meu comportamento é uma tendência de ser crítico, né? Eu tenho uma tendência de ser uma pessoa mais crítica, eu tenho uma tendência de ser muito imediatista, de querer resolver na hora, de não pedir. Eu tenho esse comportamento, eu fui desenvolvendo isso. E hoje, como especialista, eu continuo estudando e continuo me desenvolvendo, porque eu entendo que essa maturidade, essa jornada, você nunca vai terminar. Você só vai parar quando partir daqui para o melhor, quando for para o céu, que é onde eu sei que eu estarei depois que eu for embora dessa terra. Mas é por isso. Então, assim, eu também tenho momentos que eu tenho que fazer um esforço maior no sentido de não estourar. Com criança, né, minha filha adolescente, eu tenho que em alguns momentos realmente respirar. Ela tem uma personalidade muito parecida com a minha, inclusive, então tem muitos momentos de conflitos, né, que é natural.
Mas então eu falo, opa, eu sou aqui a especialista e sou mãe. Então deixa eu entender aqui como que eu posso. Mas tem momentos que perde a paciência, com certeza, mas não na mesma intensidade que antes, né? Eu não posso chegar aqui e falar, não, Otávio, eu nunca mais perdi a paciência, porque eu estarei sendo mentirosa. E eu espero, e se tiver alguém, por favor, me fala que não, eu sou assim, Dani, nunca mais perdi minha paciência. De alguma forma você vai sempre trabalhar, porque tem aquele que não explode, mas tem aquele que implode. Então, assim, mas o que implode, Dani, ele guarda só pra si. Então tá tudo certo, não, ele sofre também porque ele não expressa, né? Então, você tem várias formas de reagir. Então, quando você não expressa as suas emoções, você sente, o seu corpo sente. Então, de repente, você está doente e você não sabe o porquê. Então, assim, eu, graças a Deus, desenvolvi e aprendi muito. Mas essa jornada, ela é constante. Perfeito. Mas no caso, você está falando de explodir e tudo mais, você dá treinamento para líderes. Uhum. Tem momentos que você precisa ser mais incisivo, né? Sim. E como que funciona isso? Não, quando você é mais firme, é diferente, porque tem um controle, né? Há um direcionamento, enquanto você, em alguns momentos, você precisa querer ser mais firme para ele entender que, na verdade, enquanto líder, ele tem o papel dele, a importância dele, e eu preciso extrair isso dele, essa minha firmeza, ela, ela não vai me fazer sair do controle. Ela vai me fazer ser firme, mas com direcionamento. É diferente, porque assim, eu não vou perder o controle, eu vou. Teve uma vez, inclusive, olha que interessante. Fui dar uma palestra numa escola. Não me lembro quantos professores tinham ali. E tinha um professor ali. Um professor. Enquanto eu falava, ele falava junto comigo. Então você imagina. Eu fui ali para falar de comportamento e de inteligência emocional. E ele estava falando junto comigo, ele estava me incomodando, inclusive. Se eu não tivesse inteligência emocional naquele momento, eu ia explodir. Eu ia falar, né, algumas coisas, mas ali foi. E eu falava, ele falava junto comigo, porque ele não concordava com o que eu estava falando. Até aí tá tudo certo. Se ele não concorda, eu respeito. Mas chegou um momento que eu tive que parar. Educadamente, tive que direcionar para ele. Falei, se você não concorda, se você não está satisfeito, por gentileza, pode sair. A partir dali, ele ficou quieto até o final. Ali eu não perdi meu controle, eu não expus a pessoa, porque todos estavam incomodados, os colegas dele estavam incomodados, mas ninguém falou. Uhum. Eles estavam só ali se cutucando. E ali eu precisei, então, trazer esse direcionamento para ele, e depois ele parou. Então é sobre isso, é sobre você entender qual é o seu papel. Como você vai se posicionar em determinadas situações. Com liderança não é diferente. Né? Quando às vezes você pega o líder vítima e você precisa fazer ele despertar e você precisa trabalhar de uma maneira um pouco mais intensa, consegue fazer isso com toda tranquilidade. Por quê? Porque eu aprendi, né? Eu fui desenvolvendo, amadurecendo, e esse equilíbrio emocional é muito mais forte hoje do que quando eu comecei. Então, isso faz com que eu consiga ter esse controle tranquilamente. E em relação a isso, pensando, né? Inteligência emocional também não seria saber quando usar a emoção e qual usar, né? A inteligência Ou não? emocional, ela é o que é a inteligência emocional, né? É eu conseguir identificar em mim como eu estou, as minhas emoções, eu conseguir identificar no outro. E com isso eu conseguir tomar as ações necessárias. Isso é inteligência emocional. Então vamos dizer um líder de equipe. Um líder de equipe, ele precisa identificar como ele está emocionalmente. Então, quando você faz isso, é quando você se conhece. Quando você está nesse processo, nessa jornada de crescimento, de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, desenvolvendo as suas emoções. Então, você faz gestão das suas emoções, você faz gestão das emoções da sua equipe e você sabe a forma de gerenciar essas emoções. Tem uma pesquisa, se não tiver alterado, mas 78% das demissões que acontecem nas empresas, 78%, elas acontecem por causa da liderança. O funcionário não pede demissão por causa da empresa, porque a empresa é ruim, porque a empresa
não tem bons benefícios, não, ela pede demissão por causa de uma liderança ruim, uma liderança tóxica. É um índice muito alto, 78%. Então, você entender a importância da liderança dentro de uma empresa. Porque se você não tem líderes fortes, eles não vão conseguir trabalhar a base que é a equipe. Porque qual é o papel do líder? É instruir. O líder não é que vai falar, olha, eu quero que você faça isso, isso. Não, isso daí já foi. O líder é aquele que vai instruir, é aquele que vai fazer, vai extrair o melhor da sua equipe. É aquele que vai orientar, é aquele que vai direcionar. Esse é o papel do líder. E com tudo isso, ele vai trazer o resultado. O líder, ele tem que fazer a pessoa chegar de um jeito e, com o passar do tempo, ela ser transformada num profissional melhor, numa pessoa melhor. Esse é o papel do líder. Então, se você pega as grandes empresas ou os grandes líderes, eles são inspirações, né? Então, agora o líder que acha que ele só precisa mandar, que o papel dele é só esse, esquece. Ele é um líder que tem cabeça de chefe. Então, assim, a importância do líder dentro das empresas é fundamental. As empresas precisam entender, seja as pequenas, as médias, não importa se ela tem uma equipe, um funcionário, se ela tem 10, 100 mil funcionários. Investir em treinamento, investir em liderança, inteligência emocional na sua liderança vai trazer resultados totalmente diferentes daquele que não investe. O líder emocionalmente inteligente é um líder que gera proximidade, engajamento, resultado. A Brené Brown, ela fala muito sobre vulnerabilidade. E quando você tem inteligência emocional, você se torna muito mais vulnerável. E ser vulnerável não é fácil, mas te aproxima. Gera proximidade com a sua equipe. Então, dentro da inteligência emocional, você trabalha isso. A vulnerabilidade, né? O quanto isso é importante. Porque quando você pergunta, mas e você? Você também precisa aplicar em você? Lógico, porque isso me torna vulnerável dizendo, não, eu realmente preciso desenvolver algumas áreas ainda, a inteligência emocional. Por que eu vou dizer que não? Né? Então, essa vulnerabilidade entre líder e liderado é super importante, é necessário. E também quando você leva para sua casa, né? Entende que enquanto pai, enquanto mãe, são líderes também dentro de casa. E essa inteligência emocional é importante no ambiente familiar. Esses dias eu vi uma reportagem, eu não sei onde aconteceu, mas uma adolescente de 14 anos que tirou a própria vida. O que aconteceu? A família, e ela deixou um bilhete. Eu só queria conversar. A família, o pai, mãe, irmão e ela sentados na mesa. O pai no celular, a mãe no celular, o irmão no celular. E ela simplesmente querendo conversar. E ninguém deu atenção. Aí o que aconteceu? Foi pro quarto. Quando chegou no quarto, ela estava sem vida. Sério isso, né? Então é entender que se você não trabalhar a base, mas se você não trabalhar as suas emoções, quando você tem inteligência emocional, você consegue entender o que é importante. Mesa não é lugar de celular para família. Mesa é lugar de relacionamento. Então, assim, inteligência emocional vai muito além de você controlar as suas emoções. Mas é a forma como você lida com as situações. Seja na sua vida profissional ou pessoal. Mas me explica um pouco mais sobre a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, primeiro que para ser vulnerável, você precisa ter maturidade para isso. Porque quando eu sou vulnerável, eu estou expondo uma fraqueza. Só que expor uma fraqueza não necessariamente vai me fazer ser menos eficiente. Expor uma fraqueza vai fazer com que eu me aproxime, talvez, da minha equipe, quando eu vou dizer, olha, gente, tem um problema e, de repente, eu não sei resolver esse problema que a equipe trouxe. Se é
uma pessoa que diz, não, eu preciso me mostrar forte o tempo todo, eu vou dizer, não, vai ser assim, assim, assim. Mas talvez ele não saiba nem o que ele está falando. E ser vulnerável e dizer, olha, pessoal, aqui está o problema, eu não sei como resolver. Quem aqui sabe como conduzir? Ah, ninguém sabe, então eu vou buscar essa informação e a gente vai resolver juntos. Você concorda que eu me posiciono de uma forma vulnerável? Porque eu tenho uma posição. A minha equipe ela vai esperar naturalmente sempre que eu traga a solução. Mas pode ter algum momento que eu não trago, que eu não vou ter aquela solução dentro da equipe, naquele momento. Mas eu vou lá buscar. Então, quando eu sou transparente em dizer, olha, eu, de fato, não sei como resolver isso agora, mas nós vamos resolver e eu vou buscar a melhor forma para isso acontecer. Eu me torno vulnerável, concorda? Por quê? Porque eu estou dizendo para eles, vai dar certo, nós vamos fazer acontecer. Mas agora eu preciso buscar o conhecimento para trabalhar isso. Então, quando eu gero essa vulnerabilidade, eu estou dizendo para eles que isso vai gerar confiança. Engraçado, né? Porque talvez você fala, mas Dani, se você fizer isso, eles não vão mais confiar em você. Não, claro que vão. Porque eles perceberam que eu não ia trazer qualquer coisa só para preencher de alguma maneira. Eles perceberam que eles têm uma liderança, uma líder, que eles podem contar e que se ela tiver alguma situação de fraqueza, ela vai expor, mas isso não vai tirar meu mérito dos meus resultados. Só que para eu fazer isso, certamente, eu tenho que estar num estado mais maduro, de entender quem eu sou. Porque quando eu tenho esse tipo de comportamento, é porque eu sei quem eu sou. Eu tenho consciência da minha identidade, eu me autoconheço, eu sei quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. E ser vulnerável não vai me fazer ficar insegura. Pelo contrário, eu penso que a vulnerabilidade está relacionada à sua autoconfiança. Porque eu sou tão autoconfiante que eu sei que eu posso expressar isso com a minha equipe e certamente alguns não vão entender. Mas com certeza a maioria vai. Que eu posso expressar e eles falarem, caramba, foi corajosa essa líder aí. Faz sentido, porque quando você expõe uma vulnerabilidade, você está mostrando coragem. Então, essa vulnerabilidade, que Brené Brown, inclusive, estuda há muitos anos, tem um TEDx dela, sei lá, 11, 12 milhões já de visualizações no TED, né? E também, até no Netflix, é muito legal o poder da vulnerabilidade. Às vezes enrosca tem um aqui. TED Ela chamado tem. Poder da Vulnerabilidade. É Poxa, que legal, maravilhoso, assiste. Maravilhoso. E aí no Netflix é o quê? É a mesma coisa, só que tá em inglês. É uma série? Ou Não, é o. Ela tá. Quando ela fez no YouTube que aparece, ela já tá mais antiga, porque faz tempo que ela se pede e ele faz tempo. Mas aí ela trouxe, fez uma nova gravação e colocou no Netflix. Ele é maravilhoso. É muito legal. Eu mesmo recentemente assisti ele de novo. Né? É curtinho, assim. Sei lá, uns 45 minutos. Mas é maravilhoso. Então ela conta a história delas, porque ela é uma pesquisadora. E a partir dos estudos, do conhecimento, ela vai estudando a vulnerabilidade. Inclusive, ela conta ali um momento muito interessante que ela vai falar que ela foi dar palestra e só tinha empresários, CEOs. E quando ela olhou, ela disse: o que eu estou fazendo aqui? Eles não vão querer saber do que eu estou falando. E ali ela percebeu que quando ela começou a falar, as pessoas... Porque você pode ser executivo, presidente, mas você é ser humano. Você tem sentimentos. Então ali ela começou a contar e as pessoas foram se identificando. Porque ser vulnerável, do meu ponto de vista, é ter coragem, é saber quem você é. Isso faz com que você consiga ser vulnerável. Porque se você não sabe quem você é, se você não se conhece, se você não tem inteligência emocional desenvolvida, você vai ter medo de se expor. Porque quando você vive esse momento de vulnerabilidade, você precisa se expor. Então, esse exemplo que eu disse aqui, com a equipe, eu estou me expondo. Estou dizendo para eles, eu não sei, mas eu vou resolver. E juntos a gente vai conseguir fazer o que quiser. E gera fricção, né? Eu acho que essa coisa Total. do super-homem e tal, não fala mais, né? Até os super-homens, eu acho que eles estão mais flexíveis, né? Né? Tá
como É rei. verdade. Até os super-heróis. Verdade, como bem observado. Isso mesmo. E você comentou também sobre líder com mentalidade de chefe e tudo. Qual é que é a diferença entre chefe e líder? O chefe é como se você pega a mentalidade fixa e a de crescimento, né? Sabe qual é a diferença? A fixa e a de crescimento está muito relacionada ao chefe e líder. Enquanto o chefe, a minha mentalidade é fixa e eu acredito que é do jeito que eu estou mandando. Você vai fazer assim, acabou. E enquanto chefe, muito provavelmente eu não estou buscando me desenvolver, eu não estou buscando entender mais sobre processos novos ou sobre o comportamento humano. Enquanto líder, a mentalidade de crescimento é saber, bom, eu vou direcionar, eu vou desenvolver a minha equipe, eu vou fazer isso porque eu estou buscando realmente ser o melhor profissional, ser uma pessoa melhor como pai, ou como mãe, ou como indivíduo. Então, a fixa, ela acha que o jeito que ela faz é só daquele jeito, que ela não vai conseguir aprender. Ela é resistente a mudanças. O chefe, muitas vezes, ele é resistente a mudanças. O líder, ele é aquele que está sempre buscando, ele ouve mais, ele está atento a feedbacks, ele realmente quer sempre estar em desenvolvimento, assim como a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento faz com que eu busque saber como eu posso melhorar. Eu não sei, mas como que eu vou fazer? Como eu vou aprender aquela determinada área que eu preciso? O que eu preciso fazer para me desenvolver? Então, essa é a relação entre um e outro. Chefe é o que não é o jeito dele, tá tudo certo, vai continuar assim, é o que manda. O líder é aquele que vai te ajudar a crescer, desenvolver, ele tá ali junto com você. O líder, ele te direciona, né? Eu acho que é maravilhoso isso. O líder, ele é aquele que te inspira. Tem que ser. E hoje a gente vive numa geração, a geração Z, que se eles não entenderem que não faz sentido onde eles estão, eles vão sair. Então, hoje as empresas têm muito mais desafios em retê-los, porque é uma geração muito dinâmica, muito mais conectada, mas que também tem muita relação com o seu propósito, com seus valores. Eles não estão ali apenas pela questão financeira. Se eles acharem que não faz sentido ali, eles vão sair. Então, quando você tem uma equipe de liderança que, de fato, ela tem essa visão, ela traz junto. É engraçado que nesse mesmo evento, semana passada, de gente e gestão, né, esse summit, eles fizeram um bloco ali com entrevistas com a geração Z. Tinham alguns estudantes, outros já atuando com empresa e tal, 21, 22 anos. E um deles falou justamente sobre isso, né? Ele falou, eu gosto da liberdade que o meu chefe, que o meu líder dá. Eu chego até ele me direciona, ele conversa comigo. Então, ele mostrou justamente isso, né? Essa importância de você saber direcionar. Pensa que, como pai e mãe, nós temos que fazer isso para os nossos filhos. Não dá para... Tem coisas que você vai ser firme e vai dizer, não, é isso, mas você vai explicar o porquê. Tem coisas que você vai ouvir mais, mas você nunca vai deixar os seus princípios e valores serem perdidos por conta disso. Mas você tem que, hoje, talvez na minha época, meu pai falava, não, acabou, né? Eu tenho 45 anos. Hoje não, a gente tem que ter um diálogo muito maior. Diálogo, ele gera proximidade, né? É isso. E isso seja fora da empresa ou dentro da empresa. Perfeito. Eu, né, já comecei a empreender nesse meio do que a gente vive hoje, né, desse pensamento mais, a mentalidade de crescimento que você falou. Isso. E por conta do desenvolvimento pessoal, também foi nessa linha, mas eu comecei a enfrentar outros tipos de dificuldade. Comecei a enfrentar timing, então quando saber que é a hora de desistir daquele funcionário, Tá. e estabelecer limites também, porque, Isso. né, você falou relação de filho, mas não é um filho, né? E mesmo com filho, a gente já estabelece limite também com um funcionário. Então, como fazer, Dani? O que você tem de conselho para mim aí, aproveitar aqui? Não, na verdade, você precisa determinar. Existem hoje líderes que têm dificuldade de falar não.
Líderes, isso também tem relação com o perfil? Tem, claro que tem. Com a personalidade tem. Mas você precisa desenvolver esse ponto fraco, ou esse ponto de melhoria no seu perfil. Então, se você hoje não colocar limite, então, de novo, é a comunicação. A comunicação é qual é a questão, né? Qual é o combinado? Qual é a cultura da sua empresa? Quais são os valores? Dentro daquilo que esse colaborador precisa, até onde você vai dar autonomia para ele. Então, é entender qual é o processo como você trata esse colaborador, mas tudo tem a relação com a sua cultura e como você desenvolve essa relação, esse relacionamento. Então, assim, se de repente você tem essa dificuldade de dizer não, então é entender. Primeiro é olhar para você, falar, opa, peraí, aonde eu preciso então desenvolver? Se eu não der limite, se eu não dou limite, é porque talvez eu esteja falhando aqui. Então, o que eu preciso trabalhar em mim para poder ser o melhor líder e direcionar? Porque quando você se omite, o colaborador vai achar que ele pode fazer o que ele quiser. Então, você também precisa olhar para você e entender. Eu estou falhando em quê? Na minha comunicação, no meu posicionamento enquanto líder, até onde eu vou direcionar e esse funcionário pode ir, qual é a cultura da empresa. Então, todos esses fatores precisam ser analisados. Mas mais do que tudo é entender, enquanto líder, qual é o tipo de líder que você está sendo e quais são as áreas que você precisa desenvolver. Porque quando você tem cultura, a cultura, não importa o tamanho da empresa, toda empresa vai ter uma cultura. Se a sua cultura for bem estabelecida, os seus valores, você transmite isso para sua equipe, vai fluir melhor. Então, o limite, ele tem, para os filhos, eles são necessários, você não pode ser permissivo, porque infelizmente eu falo isso porque eu trabalho com muito adulto que tem consequências, porque a crença, né, até 7 anos, as suas crenças, elas são desenvolvidas, e eles trazem coisas da infância. Ou às vezes porque foi rígido demais, ou às vezes porque foi permissivo demais. Eu tive um cliente, por exemplo, ele tinha 40 e poucos anos na área esportiva, e enquanto eu estava fazendo uma análise de perfil dele, ele trouxe, e eu não fui em nenhum momento para essa área pessoal, ele trouxe o pai dele. Ele disse, agora eu já sei porque eu faço isso com meu filho. Ele era pai de 1 ou 2 filhos, não me lembro. Ele falou, agora eu já sei porque eu trato o meu filho como eu tenho tratado. Porque meu pai fazia isso comigo. Então, porque ficou no inconsciente. E você tem atitudes que você não sabe que você tem. Está no seu automático. Quando você tem consciência? Quando você está em um processo, né, de desenvolvimento, na busca do autoconhecimento, vem a consciência e você começa a entender por que você tem alguns comportamentos. E aí você trabalha e desenvolve. Mas é interessante. Por quê? Porque as suas crenças, elas te acompanham, né? E é o que você viu, sentiu e aquilo que você ouviu. Então, quem é pai, tem que tomar cuidado com o que fala para os filhos dentro de casa. Qual é a crença que você está alimentando os seus filhos? Crença limitadora, fortalecedora, tudo isso interfere. Então, olha quanta coisa, né? Inteligência emocional, quanto ela engloba, porque se eu sou inteligente, mais inteligente emocionalmente falando, eu vou trabalhar em outras áreas, vou desenvolver outras áreas dentro da minha vida. E bom que completa tudo, né? Você vai trabalhar o profissional, vai afetar o pessoal, Exato. vai melhorar o pessoal. Quem estiver ao seu redor. É por isso que a inteligência emocional é tão importante. Por isso que falar de comportamento é tão necessário. Porque se eu. Primeiro, e é assim, ó, fundamental, eu tenho que me conhecer. Porque se eu me conheço, se você se conhece, você entende aonde você vai. Você vai tomar decisões muito mais assertivas. Porque você sabe o que você precisa. Você vai trabalhar áreas da sua vida que você identificou que elas são necessárias. Então, por exemplo, no meu caso, depois que eu deixei de ser
saí da última empresa, não, né, deixei de ser CLT, eu não quis mais voltar. E aí eu comecei, o empreendedorismo ele veio assim, não foi algo que eu nunca tinha pensado em empreender. Foi um processo natural. Porque depois que eu saí da empresa, eu cheguei a agenciar jogadoras de vôlei. É, eu tive então essa parte de. Ah, não, jogadora de vôlei foi antes. Mas eu já agenciei jogadora de vôlei, tive as duas sociedades em áreas totalmente diferentes. Mas aí quando eu comecei Quais eram as áreas? Era moda infantil, moda infantil, confecção de moda infantil, que nós fazíamos a confecção mesmo, olha isso. E a outra era uma área de suplementação para academia, só que de uma forma diferente, assim, usando uma máquina XYZ, enfim. Confecção também. Não, Tipo, aí era suplemento, mas você suplemento mesmo. fazia o A suplemento? forma que era produzido o suplemento era tipo como se fosse um Gatorade, assim. Mas enfim, a E gente. você atuou na operação É, direta ali. só que assim, a, a sociedade é assim, ou você aprende ou você ganha. Eu aprendi. Muito Aprendi. bom. Então é isso. Então, quando eu passei por tudo isso, eu comecei então, a falar, pô, peraí, deixa eu voltar. Então eu comecei essa busca. Então quando você se conhece, quando você entende quem você é mais assertivo. Então, se eu tivesse clareza, claro que tudo isso vem como aprendizado, mas se eu tivesse clareza, certamente eu não teria entrado na sociedade, eu teria perdido tempo e dinheiro. Mas ok, passou. Eu aprendi com aquilo. Então, a partir dali, eu comecei então essa busca, esse conhecimento, treinamento, formações, cursos, livros, tudo isso, ambientes. Porque se eu quero melhorar, eu preciso entender se aquele ambiente que eu estou é um ambiente que vai me fazer sair da onde eu quero e chegar onde eu quero chegar. Sair da onde estou e chegar onde eu quero chegar. Então, o autoconhecimento, que faz parte da inteligência emocional, porque se eu me conheço, eu vou começar a buscar essa melhoria, eu vou olhar para mim, e aí eu vou começar a ser mais emocionalmente inteligente, porque eu vou começar a olhar. Teve uma vez uma cliente que ela disse assim para mim: se conhecer é difícil, né? Eu falei, pois é. Porque quando você começa a olhar para você, você talvez vai encontrar coisas que você não esperava. Isso é maravilhoso. Porque esse autoconhecimento ele vai trazer maturidade emocional. Ela disse: se conhecer é muito difícil. Por isso tem muitas pessoas que não querem passar pelo processo. Eu quero perder peso, mas eu não quero passar pelo processo de ir para academia, de comer menos, de comer melhor. Eu quero me conhecer, mas eu não quero ter que passar essa jornada dessa entrega, dessa busca, dessa de muitas vezes me tornar vulnerável, de ter que pedir perdão talvez em algumas situações, sabe assim? Eu quero o resultado, mas eu não quero o processo. Então, você não vai conseguir. Porque todo resultado ele vem de um processo, né? Você não tem resultado se você não trilhar um caminho, seja qual for. Do mais simples ao mais complexo. Então, o líder, a empresa que investe em uma liderança, com treinamentos, com capacitações, ela vai ter o resultado. Ela vai precisar investir dinheiro. Investir tem, porque talvez ela vai ter que separar a sua liderança para passar pelo processo de treinamento, de desenvolvimento e capacitação. Mas ela vai ter um resultado. Mas às vezes ela não quer pagar esse preço, mas ela vai pagar às vezes um preço muito maior. Rotatividade, insatisfação, clima ruim dentro da empresa. Então, assim, é entender. Então, quando eu me conheço enquanto líder, enquanto empresário, enquanto pai, mãe, eu sei quais ações eu vou tomar, de maneira muito mais assertiva, mais direcionada, e concordo que eu vou perder menos tempo. Porque eu sei o que eu vou precisar fazer. Entende? E aí você falou aí, autoconhecimento é uma matéria aí da inteligência emocional. Faz parte, né? Faz- Porque quando eu falo das habilidades socioemocionais, buscar a inteligência emocional está, vamos entre as 10 habilidades socioemocionais, né? Que são as soft skills. Pensamento crítico, flexibilidade, pensamento, raciocínio lógico, saber adaptabilidade,
inteligência emocional, elas estão ali dentro da cadeia das habilidades socioemocionais. Se eu estudo inteligência emocional, não tem como eu não me autoconhecer. Porque a inteligência emocional vai me fazer entender como estão as minhas emoções. Eu não posso ignorar. Porque as minhas emoções estão aqui. Eu só não posso ser refém das minhas emoções. O que é ser refém? Perder o controle. É falar, ser impulsivo. É não saber lidar em situação de pressão. Então, quando você começa a buscar a sua inteligência emocional, a desenvolver a inteligência emocional, você vai começar a trabalhar o autoconhecimento. Está muito relacionado. Porque o autoconhecimento vai fazer você olhar para você, entender o que você precisa mudar. Você vai começar a desenvolver novos comportamentos. Você vai começar a pensar o que você está pensando. Você pensa o que você está pensando? Você já parou para pensar o que você pensa? Porque você começa a entender esse pensamento não é bom. Porque os pensamentos vêm a todo momento, bons ou ruins. A questão é o que você faz com eles. Então, você vai pensar, o que você está pensando? Você começa a falar, opa, peraí, esse pensamento está me sabotando. Esse pensamento não vai me levar ao que eu quero. Você consegue identificar isso. Todo mundo consegue? Não, porque já está no automático. Você só vai conseguir pensar. Não é que todo mundo não consegue. Todos que querem conseguem. Mas a maioria da população, ela está vivendo o seu dia a dia. Ela nem para pensar o que ela está pensando. Então, quando você começa a se autoconhecer, você começa a observar a qualidade dos seus pensamentos. Porque é a qualidade dos seus pensamentos que vão gerar o quê? As suas ações. Que vai gerar o seu comportamento. Na Bíblia não tem a boca fala, o coração está cheio. Total. Pode observar. Converse com uma pessoa, você vai saber o que ela está vivendo. Porque é difícil. Esses dias eu até falei para uma pessoa. É impossível ela falar aquilo que não está no coração. Ela pode até tentar, mas vai sair. Porque assim, pum, é automático. Eu não vou dizer alegria, esbanjar alegria se no meu coração não tem. Não consegue. Então, e quando você trabalha ali, né, a, a própria Bíblia, né, o manual, e isso é independente de religião, mas o quanto ela tem, eu digo que tudo que está no mundo já foi escrito lá há 2.000 anos. Porque ela é um manual e está tudo lá, de fato. E comportamento também está na Bíblia. Então, assim, é algo que, quando você estuda, desenvolve sua inteligência emocional, você desenvolve o autoconhecimento. E é poderoso. O autoconhecimento, antigamente, ele era visto como algo mais voltado para parte holística, né? O pessoal brincava, assim, da meditação, não é isso. E aí foram entendendo essa importância. As empresas hoje entendem quanto isso é importante, necessário. Hoje se fala muito sobre a saúde mental, a saúde emocional, né? Então, o quanto é necessário você trabalhar nas empresas com um colaborador, e a empresa que tem visão, ela vai trabalhar também com os familiares desse colaborador. Por quê? Porque a inteligência emocional, saúde mental, 2024, houveram 500 mil afastamentos de funcionários que deram entrada para se afastarem do trabalho. 500 mil. Então, será que não é importante investir em inteligência emocional? Porque se eu invisto, eu não tenho esse tipo de problema na minha empresa. Entende? Sim, certeza. Então é E os isso. danos, às vezes, são irreparáveis, né? Exatamente. Uma briga, uma coisa, Pode trazer muitos prejuízos, sim. Com certeza. o choque, trauma, né? Quando explode. Com certeza. Então, trabalhar a gestão das emoções é tão importante quanto trabalhar vendas, quanto trabalhar produtividade, quanto trabalhar a tecnologia. Trabalhar a gestão das emoções, ela é necessária. Por quê? Porque são pessoas. São pessoas que vão vender, que vão manusear o equipamento, são pessoas. Então, se você entender que você já está fazendo a manutenção, a prevenção
da sua empresa e para deixar uma empresa saudável, um clima melhor, um clima mais saudável, pessoas mais motivadas, mais engajadas, você precisa investir nelas. Eu fiz um treinamento em uma consultoria em uma empresa, um dos problemas era clima, era a comunicação tóxica. Tinha muita fofoca na empresa. Então, ali foi feito um trabalho, nós conseguimos desenvolver e teve êxito, mas assim, e isso está relacionado à cultura, né? A cultura da empresa precisa ser bem estabelecida, não pode ser só a cultura fixada na parede, né? Então, você tem várias áreas ali e elas precisam caminhar interdependentes, né? Juntas. Mesmo sendo setores diferentes, mas elas se conectam. E quando você trabalha a comunicação alinhada, quando você trabalha a produtividade, se você faz isso junto com a inteligência emocional, é muito mais rápido o resultado, pode ter certeza. E você já conseguiu uma vez medir em KPIs, assim, né, os resultados gerados na empresa? Você consegue medir, e aí esse é um grande desafio, né? Porque muitas vezes o empresário, às vezes ele acha que não é necessário um treinamento, porque ele não consegue visualizar naquele momento. Okay? Ele não visualiza naquele momento. Por quê? Porque o comportamento eu não consigo pegar. Né? A inteligência emocional, as emoções eu não pego, eu vou ver depois o resultado, através da mudança de comportamento. Então, como que eu vou medir? Eu vou medir depois. Então, muitas vezes você chega na empresa, tá aquele clima ruim, produtividade ruim, absenteísmo, tem um turnover muito alto. Como que você mede? Após ou durante mesmo o treinamento, tem que ter um tempo específico ali no mínimo, você vai começar a entender que você vai ter menos afastamentos, você vai ter uma rotatividade menor, porque se você investe, as pessoas vão se sentir melhores. Então, aonde você consegue medir? Através dos índices que estão acontecendo. Você vai olhar o que está acontecendo na empresa e depois você vai ver os resultados durante ou pós o treinamento, aquela consultoria. Eu não consigo chegar e dizer, olha, eu vou trazer uma probabilidade do que é possível. Nós vamos... qual é o problema da sua empresa? O problema da sua empresa é insatisfação dos seus funcionários, falta de produtividade, as vendas não estão acontecendo. Como que você consegue medir? Você vai medir durante. Eu vou chegar e vou dizer, olha, nós vamos trabalhar, o percentual de aumento pode ser esse, esse e esse. Mas não é assim dizer, olha, eu tenho aqui 3 taças e eu vou conseguir manter essas 3 taças. Não, porque você só mede depois. Você nunca consegue medir antes. Então, assim, como que mede? Bom, a rotatividade da minha empresa diminuiu. É uma forma de medir. Por quê? Porque um trabalho está sendo feito. Então, se eu faço um bom trabalho, eu vou conseguir manter mais as pessoas. Se o problema é muito voltado para a parte emocional, eu vou ter menos atestados na empresa. Se é o clima organizacional, eu vou ter um clima muito mais colaborativo. A minha empresa, os meus funcionários vão se sentir muito melhor estando lá depois desse treinamento, depois da consultoria. Eu vou ter menos afastamentos, eu vou ter um aumento na produtividade, eu vou ter uma satisfação maior. Você consegue trazer esse tipo dos KPIs, né? Justamente durante ou depois. Antes, não. Mas é possível medir dessa forma. Porque você consegue mensurar como estava antes e como ficou depois. Então, é necessário entender. Só que o empresário, muitas vezes, ele não consegue entender a importância justamente porque ele não vê. Não é materializado na hora. Ele é durante um processo. A partir do comportamento, da retenção, enfim. São várias ações que acontecem quando você faz um bom treinamento. E assim, não é simplesmente eu chegar lá e dar uma palestra, né? Uma única palestra. É treinamento, processo, processo. Qual é o tempo necessário? Você tem que entender. Uma palestra não resolve. E ela pode ter a vontade do próprio time de correr atrás, de ver. Então, assim... Imagina, a empresa tem que
estimular para a pessoa querer também, né? Exatamente. Ter o... Porque você tem que ter a liderança, os CEOs, você precisa ter. Tem que ser de cima para baixo. Teve uma vez uma empresa que eu fui e ele falou assim: Nossa, eu fiz treinamento de vendas com a equipe, mas ele sentiu que ele perdeu dinheiro, porque ele não trabalhou a liderança. Se, naquele caso, ele tinha que trabalhar a liderança para depois trabalhar vendas na equipe. Porque se você não tem uma liderança preparada, como que ela vai desenvolver o time? E ele falou: realmente eu perdi dinheiro. Mas olha, ele foi para onde? Vendas. Porque em tese, vendas, ela vai trazer o recurso financeiro. Sim. Mas ele perdeu. Ele entendeu que ele perdeu dinheiro porque ele foi ali, mas ele não fez o que tinha que fazer antes, que era trabalhar a liderança. Ou seja, a liderança não impulsionou o que precisava com a equipe. Então, ele... Entende? Então, assim, não adianta que ele trabalhar só a venda e não trabalhar a minha liderança. Você precisa ter uma liderança forte. Uhum. Uma liderança que entende qual é a missão dela ali. Né? Senão, não tem efeito. Perfeito. E a gente vê muito profissional que são extremamente competentes tecnicamente, Uhum. mas eles não são bons em liderar. Sim. Quais são os principais erros aí em relação a isso? Então, depende, né? Às vezes ele não é um bom líder por qual motivo? Ele não está... Ele... Porque como que geralmente surgem as lideranças? As lideranças, você é um bom profissional naquela área específica, seja vendas, seja área técnica, e depois você traz resultados, e aí o que o seu líder vai fazer? Ele te promove a líder, né? O dono da empresa fala, nossa, Joãozinho está fazendo um bom trabalho, bate meta, traz resultados, aí o gerente, ele, vamos promover ele para líder? Vamos. E porque eu passei por isso, tá? Aí eu saio daqui dessa parte operacional e me torno líder. Aí eu falo, e aí? Então eu não fui preparada. E eu disse. Sem fazer, agora fazer os outros fazer é Então, outra assim, coisa. eu mesmo passei por isso. Então eu passava nas empresas, e mesmo sendo grandes empresas, eu trazia bons resultados enquanto a parte operacional, e eu era promovida líder. Aí chegava ali, eu não tinha ninguém para me ensinar. Aí eu ia me virando, né? Eu olhava para os meus pares e tal. Só que assim, concordo que vai ser muito mais demorado. Então, quando você tem um líder que ele não sabe liderar, é entender. Ele não está preparado. Ele é um líder que é recém, é, virou há pouco tempo líder. Ou, não, ele já tem bastante tempo de experiência, mas a questão é comportamental. Então, precisa desenvolver as habilidades. Tecnicamente, ele é ótimo. Ele consegue realmente resolver problemas técnicos, mas comportamentais não. Então eu vou trabalhar esse fator aqui com ele, comportamental, porque se é técnico, então se de repente a dificuldade dele for técnica, paga um treinamento, uma formação, e ele vai lá, aprende, tecnicamente falando. Mas as escolas, elas deveriam inclusive investir em inteligência emocional, elas deveriam começar a educação no nosso país, ela deveria começar a mudar, né? Falar de finanças nas escolas, inteligência emocional, para quando ele crescer, ele já ter uma habilidade maior. Então, eu tenho que saber qual é a área que eu vou preparar o meu líder, para poder, então, fazer um projeto, um planejamento, para que ele venha se desenvolver. Porque nem sempre ele é um mau líder, porque ele tem problemas comportamentais, às vezes é porque ele não sabe mesmo. E aí, quando a gente fala sobre emoções não resolvidas, quais são os indícios que mostram que isso está impactando ali nas decisões daquele líder, daquele empreendedor? Assim, existem alguns sinais, né? Quando eu não tenho as minhas emoções, quando as minhas emoções elas são mal resolvidas, quais são alguns sinais, né? Por exemplo, tomar decisões impulsivas. Então, assim, se eu não faço uma boa gestão das minhas emoções, eu tenho uma tendência de ser muito impulsiva nas minhas tomadas de decisões. Eu não consigo. Por que eu vou ser impulsivo? Porque eu não vou parar para analisar antes de tomar uma decisão, dados e fatos, o que eu preciso olhar. Então, muito provavelmente eu vou tomar uma decisão
impulsiva, uma decisão antecipada, precipitada, e isso muito provavelmente vai me trazer alguns prejuízos. Um outro fator é centralizador. Mas o que tem a ver? Se eu não tenho as minhas emoções bem alinhadas, eu tenho uma tendência de centralizar, porque eu vou ter medo. Eu centralizo tudo aqui, eu não vou delegar enquanto líder ou enquanto empresário, empreendedor, porque eu não tenho confiança para isso. A minha autoconfiança, ela é abalada. Então, eu fico aqui comigo. E o que vai gerar quando você centraliza? Cansaço, desgaste, porque você acha que você pode resolver tudo. Então, esse é um grande problema de muitos líderes. É justamente ele não saber. Porque assim, ou ele delega, ou ele não delega, ou ele delarga. O que é delargar? Delegar sem fazer o acompanhamento. Ele tem consequências. Né? Então, esse é um fator também. Baixa autoconfiança. Né? Eu não vou conseguir direcionar a minha equipe. Eu saio, eu perco o controle, eu não consigo trazer direção assertiva. Então, esse também é um outro sinal que as minhas emoções, enquanto líder ou enquanto empresário, empreendedor, eu não estou bem resolvido. As minhas emoções estão tomando conta de mim. E tudo isso vai gerar cansaço, vai gerar desgaste, vai gerar uma baixa produtividade, irritação. Por quê? Porque se eu não tenho esse alinhamento, eu não consigo ter controle, domínio sobre as situações que acontecem no meu dia a dia. Perfeito, né? Eu já ouvi você dizer que não dá para liderar todo mundo da mesma forma. Né? Não. E quais são os impactos quando a gente comete esse erro? E por que não pode fazer isso? É porque assim, ó, sabe aquela frase, você tem que tratar as pessoas como você quer ser tratado? Uhum. Não funciona. Sabe por que não funciona? Porque, veja bem, enquanto eu tenho um perfil, você tem outro. Muito provavelmente a maneira que eu gosto de ser tratada, muito provavelmente vai ser diferente da forma que você gosta. Exemplo, eu tenho lá na minha equipe diversos tipos de pessoas com perfis diferentes, comportamentos diferentes. A maneira que eu vou tratar um não pode ser a forma que eu vou tratar outro. Então, tem aquele liderado que eu vou conversar com ele de maneira muito mais objetiva e prática, e para ele tá tudo certo. Ele vai falar, vou dar uma demanda para ele, vou dizer, olha, você vai fazer dessa forma, eu quero que você faça o projeto assim, assim, assado, e você tem 5 dias para me trazer. Beleza, ele é executor, ele gosta disso, ele quer esse desafio. Vai ter o outro que se eu achar que eu posso falar da mesma forma, talvez ele não me entregue o que eu preciso. Porque a maneira de falar com ele tem que ser diferente. Mas quando que eu sei que eu tenho que tratar cada um de uma forma? Quando eu entender sobre o comportamento humano. Quando eu entender sobre o outro. Mas o que é isso? Quando eu estou falando de perfis comportamentais. Nós temos aqui os 4 grandes perfis. Né? E quando a gente fala de comportamento, nós falamos que nós temos ali, ó, fatores que predominam na nossa personalidade e fazem com que nós tenhamos comportamentos diferentes. Então, eu tenho o meu comportamento, você tem o seu. E dentro da equipe, você pode passar a mesma demanda, mas você vai ter que falar de forma diferente. Então, quando eu falo que tem aquele perfil mais executor, vou passar de uma maneira. Tem aquele perfil mais comunicador, eu vou ter que gerar uma conexão com ele e passar de uma forma diferente. Tem aquele perfil mais planejador, mais estável, talvez eu tenha até que pegar na mão dele, se for uma demanda nova. E talvez eu tenha que falar com ele de uma forma mais planejada, porque senão ele não vai aceitar. E tem aquele que eu preciso levar dados e fatos, dizendo para ele como que ele vai fazer. Então, para cada um, eu tenho que saber comunicar. Mas, Dani, eu vou ter que flexibilizar. Se você é um líder que entende a importância, se você é um líder inteligente, emocionalmente, você vai saber flexibilizar. E assim, você vai gerar conexão com todos e vai ter resultado.
Porque eu sei que para cada um eu vou direcionar. E eu vou ter resultado de todos. E esses perfis que você falou é o do DISC, né? Exato. Como que é o... É o dominante, perfil dominância, executor, voltado para resultados, enxerga o mundo como um desafio, uma ambição, ambicioso. O influente é aquele perfil de conexão. Ele gosta de ter pessoas ao redor dele. Ele gosta de. Sabe aquele que, quando tá na empresa, ele vai tomar café e chama alguém? Uhum. Se bobear, ele faz um grupo para tomar café. Esse é o comunicador, é o influente. Então, eu preciso saber que o influente, eu vou ter que me comunicar de forma diferente do dominante. Aí, o estável, aquele perfil mais conciliador, aquele perfil mais planejador, aquele perfil que ele é fantástico para ouvir o outro. E aí, eu tenho que saber que com ele, não posso fazer a mesma pressão que eu faço com o dominante, porque ele vai espanar. E ele não vai sair do lugar. E ele, por não querer perguntar, porque ele evita conflito a todo custo, ele vai ficar ali, ó, rodeando. E vai ficar angustiado. Porque ele fala, meu líder me passou uma demanda. Só que ele não me explicou direito. E eu não vou lá perguntar, e como eu faço? Aí ele não entrega, o líder fica bravo com ele. E tem o conforme. Analítico. É aquele perfil voltado para processo. Adora uma planilha. Regras. Ele não quebra. Tem uma tendência de ser muito direcionado por regras, por processo, procedimentos. E eu vou te dizer, se você tem um desse na sua equipe, explore ao máximo. Quando se precisa falar de detalhes, encontrar um erro, encontrar aquilo que você não está conseguindo, ele tem essa capacidade de enxergar o que muitos não veem. Só que quando você não entende, você vai rotular. Então, quando você entende isso, você consegue direcionar. Você consegue se conectar com cada um. Perfeito, é maravilhoso. E aquela pessoa, assim, que tem uma personalidade difícil, como a gente diz. Certo. O perfil comportamental ajuda a se relacionar com essa pessoa Com também? certeza. Porque veja só, naturalmente as pessoas têm uma tendência de julgar, de rotular. Naturalmente. O ser humano é assim. Então, talvez tenha alguém lá na sua equipe e você fala, nossa, mas aquele lá é lento, hein? Meu Deus. Aí tem aquele outro que fala, nossa, mas aquele fala pra caramba, nossa. E tem aqueles que falam, ai, como é chato aquele cara. E aí tem o dominante e fala, nossa, esse dominante é grosso, é grosseiro. Só que aí quando você entende de comportamento, aquele que tem a personalidade difícil, você passa a olhar de uma forma diferente. Você fala, opa, deixa eu entender. Por que ele é assim? Então, enquanto líder, eu preciso saber para me conectar com ele. Às vezes ele tem uma personalidade difícil, mas não é que é difícil. Muitas vezes está relacionado ao perfil dele. E aí eu vou me conectar da forma que ele precisa. Ou seja, eu percebi que ele é objetivo, que ele é direto, que ele não quer. Ele não é aquele perfil, aquele tipo de pessoa que se conecta através das emoções. Ele se conecta através de resultados. Então eu vou trabalhar com ele dessa forma. Sem perder a essência enquanto líder, sem desrespeitá-lo, mas gerando nele. Porque o dominante é assim, ó. Ele vai respeitar um outro dominante quando ele entende que aquele dominante passa uma autonomia, uma autoridade. Não significa que ele vai concordar com tudo. E ele vai respeitar um outro perfil diferente do dele quando eu me posiciono. Então, quando você olha e fala, nossa, aquela pessoa é difícil. Nossa, aquela pessoa, nossa, fala demais. Você se prepara, você prepara a sua mente. Você entende que você precisa flexibilizar enquanto líder para trabalhar cada um desses perfis dentro da sua empresa, dentro da sua equipe. E detalhe, tá? Dentro de casa não é diferente. Não é diferente. Certamente você deve ter pessoas ali, a sua esposa deve ser diferente de você. Você tem 2 filhos? Tem 3. 3 filhos. Você vai ver que um é diferente do outro. E se você conseguir entender a diferença de cada um deles, você não compara, você sabe como você se relaciona com cada um. Porque e aí, independente do que tiver, você sabe que você vai ter um perfil lá. 1, 2, 3, cada um tem o seu perfil. E você vai se conectar com cada um.
Porque talvez, qual que é muitos problemas? O que acontece muitas vezes nas famílias é assim, tem mais de 2 filhos, eu tenho só uma. Sei qual é o perfil dela. E aí, tem o meu marido que tem um perfil diferente do meu. E eu precisei aprender isso, porque eu precisei aprender a desenvolver esse relacionamento muito mais alinhado com ele. Ele é muito voltado para pessoas. Nossa, é demais. E aí, quando você entende isso, você consegue ter a comunicação certa. Porque quando você tem mais de 2 filhos na família, há uma tendência de às vezes querer comparar. E aí, quando você às vezes tem um filho que fala demais, que você fala, meu Deus, mas não para de falar. E você muitas vezes começa a dizer, fica quieto, menino, para de falar. Você está matando, minando ele. Porque muito provavelmente ele pode ser um comunicador. E aí, ele, enquanto criança, se você ficar trazendo esse tipo de palavras para ele, ele vai achar que você falando. Eu já peguei um caso assim. Um comunicador que não tinha nada de comunicador. Mas quando eu fui fazer o perfil dele, ele tinha uma comunicação altíssima. Mas enquanto criança, ele foi muito reprimido. É sério isso. E aí, você está destruindo a naturalidade do seu filho. Porque ele vai dizer, nossa, ele fala muito, isso é ruim. Então, eu vou começar a ser mais quieto. E isso vai sendo mudado, vai gerando crenças negativas. Então, trouxe só um exemplo, mas isso em todos. Então, se você entender quanto é poderoso você saber o seu perfil e você também entender o perfil daqueles que estão com você, sua comunicação é muito melhor. Os seus relacionamentos são muito melhores. Existem alguns perfis que a gente diz que eles são cruzados. Então, por exemplo, dominante, executor, objetivo e direto com estável. Pode acontecer de ter mais de um perfil na sua personalidade. E você tem os dois, dominante com estável. Imagina, dominante. Muito objetivo, direto, né, voltado para as emoções. Ele só se abre com quem tem muita intimidade, confiança. Aí você tem o estável. O estável, aquele ritmo mais tranquilo, facilidade de ouvir, não gosta de mudança sem planejamento, é voltado para a rotina. Aí você tem os dois juntos. Uma hora tá aqui, outra hora tá aqui. Se você não se conhece, se você não entende isso, você pode achar que você é bipolar. E é verdade isso. Conversando com uma treinadora, ela falou, Dani, eu peguei, e são os perfis que a gente diz que são os raros, né? Ela falou, eu peguei alguns casos de clientes que eles acharam, um deles foi diagnosticado com bipolaridade. Mas ele não era bipolar. Ele era dominante com estável. Quando ela trouxe para ele isso, ele entendeu por que ele tinha esses comportamentos. Então, quando você entende, você vai ajustando, você vai alinhando e flui. E fora que você entende quais são os seus pontos fortes, suas habilidades. Se deixar, a gente fala 3 horas aqui de perfil. Tão poderoso que é. Porque é poderoso. É demais, é demais. Saber de perfil comportamental. O quanto isso interfere no meu resultado enquanto líder, enquanto empresário, enquanto mãe, enquanto amiga, enfim. É saber o quanto isso é importante para um conhecimento e a aplicação, quanto isso te potencializa. Meu Deus, é sensacional. Então, além do líder saber isso, saber disso para uso próprio pode gerar muitos resultados. Com certeza, com certeza. Tem especialistas que eles trabalham com casais. Porque pensa só, vamos pensar aqui, ó, 2 perfis totalmente diferentes. Um dominante, dominantão, um estável. Estável ali no ritmo dele. O estável gosta de ficar mais. Tem uma tendência de ser mais introvertido. O dominante, ele é muito mais executor. A forma que ele fala muitas vezes, e aí a gente está falando aqui também, precisa trabalhar os pontos fracos. A tendência de um dominante muito alto é que ele seja mais grosseiro nas palavras, ele seja mais. Aquela pessoa, às vezes, muito incisiva, ele é sem filtro, e ele muitas vezes magoa as pessoas com as palavras. O estável, ele tem uma tendência de evitar conflitos. Imagina um casal assim, vai dar briga ou não vai?
Ou esse estável vai guardar muita coisa, isso pode interferir no relacionamento, porque se tem um dominante sem inteligência emocional, só fazendo, falando, o estável, ele vai evitar conflito a todo custo. O estável evita conflito a todo custo. Só que o que ele começa a sentir, ele implode, ele começa a remoer, ele começa a ter aqueles pensamentos. O estável é assim, ele não fala, mas ele fica pensando por alguns dias, que ele deveria ter falado, mas não falou. Então, se você tem um casal assim, com certeza é um relacionamento difícil. O dominante pode dizer, não, eu não vejo problema nenhum, tá tudo certo. Tipo assim, seja dominante homem ou dominante mulher, tá? O estável é a mesma coisa. Ele fala, dominante não, tá tudo certo, nossa, minha relação é ótima. É lógico, é o que ele tá falando, ele se posiciona. O estável não, o estável fica ali quietinho no canto dele. Muitas vezes ele quer falar, mas ele não fala. Então, tem especialistas que são voltados para relacionamentos. Porque quando ele leva esse conhecimento para os dois, é poderoso. Uma vez um diretor de uma unidade que eu fiz um treinamento, ele disse, ele era influente altíssimo, tipo 90 alguma coisa, e a esposa era, acho que dominante. Eles viviam ali em conflitos muito grandes. Então, quando ele foi entender o porquê, através dos perfis comportamentais, o casamento dele, ele disse que mudou de fase. Porque trouxe harmonia, um entendeu melhor o outro. E é sobre isso, né? Então, assim, eu tô falando de maneira bem superficial, mas imagina você ter ali um conhecimento, porque como que acontece isso? Não, eu tenho informações ali, ó, preto no branco, papel, aonde eu vou ter um relatório bem completo, onde eu vou conseguir identificar através de um relatório, através de relatório. É cientificamente comprovado, é validado. O DISC, ele é usado no mundo inteiro, né? Ele é usado não é só no Brasil. É uma ferramenta que você usa, que as empresas fora do país usam, para vários processos dentro das organizações. Você pode usar tanto nos processos dentro das organizações, colocar a pessoa certa no lugar certo. 90% das demissões que acontecem nas empresas por comportamento, ação pelo comportamento, mas muitas vezes essas pessoas não é que elas são ruins, elas estavam talvez no lugar errado. Então, enquanto empresário, eu sei que eu tenho um perfil X, trabalhando numa área totalmente diferente, ele vai ter baixa produtividade. Se eu pego um influente, coloco ele para ficar o dia inteiro na frente de um computador, ele vai cansar. Ele vai, porque ele é criativo, ele gosta de pessoas, ele gosta de conversar. Se ele ficar o dia inteiro ali, ele vai ter problema de produtividade, porque ele vai cansar. Se eu pego esse influente, aí quando eu entendo de perfil, o que eu faço? Vou mandar embora? Não, eu troco. Talvez ele vai precisar em algum momento usar um computador dele, mas aí eu sei que vai ser só aquele período. Ou, de fato, eu posso colocar ele numa outra função. E aí eu não perdi o funcionário, ele pode ser um bom funcionário, mas estava na área errada. Então, com isso, eu economizo tempo, economizo dinheiro, porque quando você demite alguém, você tem que pagar, né? Os custos. Você tem, você tem que pagar tudo que é de direito do seu colaborador, porque você demitiu. Só que depois você tem que contratar outro. O que você tem que fazer? Você tem que fazer todo o processo com aquele. Que você gasta para contratar. Aí você tem o tempo de treinamento. Então, quando você aplica o perfil dentro das empresas, os seus resultados, produtividade, o seu custo é diferente, porque você economiza tempo e dinheiro, você aumenta a velocidade, você toma decisões muito. Eu falo que o perfil comportamental, quando toda empresa que eu entro, eu aplico o perfil comportamental, ele gera luz, porque eu sei com o que eu estou falando. Eu sei qual é a média de perfil da minha equipe. Eu sei quais são as ações que eu vou fazer. Eu sei como eu posso desenvolver se a equipe de vendas, a liderança. Eu faço o DNA da empresa e eu consigo, então, trazer as estratégias certas. Tudo isso por quê? Porque eu entendi quem são as pessoas que estão ali. Então, eu gerei luz e isso vai fazer com que eu seja muito mais assertiva nas minhas ações com eles. Porque eu sei o que eu tenho que trabalhar, seja grupos, equipes, departamento, liderança, enfim. Dá para trabalhar muita coisa. E
enquanto pessoal, eu olho para mim e falo, opa, peraí, eu sei, eu mesmo, quer um exemplo? Comunicação, eu desenvolvi. A minha comunicação não é natural. Eu desenvolvi a minha comunicação porque eu sabia que eu precisava ter uma comunicação mais fluida, melhor desenvolvida, para gerar o resultado que eu precisava. Você era mais incisiva, mas Eu sou muito você era mais. líder. Então, Então, eu sou muito mais comunicativa. direta, Entendi. ok? Mais Mais dominante ali. dominante. Mas eu não tenho influência natural no meu Entendi. perfil. Ela é adaptada. A minha comunicação natural é muito mais objetiva, direta, pá. Aí eu tive que desenvolver esse lado mais comunicativo. Eu tive que fazer muito mais. Por quê? Para chegar no resultado que eu queria. E aí, e olha que interessante. Então, às vezes eu dava treinamento o dia todo e chegava em casa, como eu não tenho natural, a minha comunicação, meu influente é baixo, naturalmente falando. Eu tenho um esposo que é influente alto. Então eu chegava em casa, o que que ele queria? Conversar. Exatamente. Só que aí muitas vezes eu não queria, certo? Eu tava cansada, minha bateria social já tinha acabado. Então o que que eu tive que fazer? Eu tive que trabalhar isso. Olha como é poderoso. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma outra demanda em casa. Isso acontece com todos nós. Por quê? Porque eu tive que desenvolver, entender essa necessidade do meu marido. É óbvio, tem dia que eu falo menos, tem dia que eu falo mais, né? Mas mesmo assim. Agora, imagina se eu não tenho essa inteligência emocional desenvolvida, se eu não tenho, se eu não conheço o meu perfil, se eu não conheço o perfil do meu marido. Com certeza eu ia ter problema no casamento. Outro dia eu fui dar um treinamento, uma palestra, sei lá, em alguma uma empresa, uma clínica. Aí eles disseram, é bom, né, que a sua filha tem você como mãe, porque você consegue direcionar e tal. Eu dei risada, mas às vezes não é sobre isso, né? Porque lá eu sou a mãe, eu sou a esposa. Mas você entende? É poderoso demais. A pessoa, quantos depoimentos? Você não tem ideia. Tem aquela história, né, do Casa de Ferreiro Espeto de Pau, mas eu acho que no seu caso é muito difícil isso acontecer, porque é comportamento, é conhecimento. É Eu lógico, sei porque, fato. assim, eu tenho os efeitos disso em mim, né? A gente lê um livro, a gente faz um treinamento, não tem como você ser o mesmo mais. Mentalidade expandiu, né? Você briga com seu filho de um jeito mais ignorante, na Aí você mesma fala, hora opa, você já. isso. Putz, aí você vai lá, se conversa, tudo É mais. isso, mentalidade. Então, olha como é Fala uma poderoso. palavra ali, se, putz, declarei, não, ó, Exato. já faz uma oração, já repreende o que você diz. Então, olha como é poderoso. Gente, é poderoso demais. Investir em você, investir em conhecimento. Deixar, eu falo horas É. aqui, porque eu amo. Sabe por que eu amo? Porque eu sei do resultado que gera. Não é poderoso. É poderoso. É, as pessoas, quando elas. Porque às vezes elas não querem. Ah, mas. Ah, que bobeira. Não é porque o resultado que você vê, a transformação, como você alcança as pessoas, o que você já. É assim, ó. Sabe aquela pergunta que fala assim? Ah, Dani, se você ganhasse hoje, sei lá, 10, 20 milhões na loteria, você continuaria fazendo o quê? Eu continuaria fazendo o que eu faço. Ensinando as pessoas. Eu não mudaria, eu não deixaria de falar de comportamento. Eu ia potencializar, alcançando muito mais gente. Mas eu não deixaria de falar de comportamento, de ensinar isso. Porque é transformador. Eu passei por um processo de transformação. E eu transformo pessoas através desse conhecimento. Eu tenho prazer de falar. Ixi, quantas pessoas eu já não falei de graça? De ensinar, de resolver e conversar. De graça. Muita gente. Porque eu É em acredito. você, né? Seu Porque... poder está no ensinar, se a pessoa Exato, exato. colar do seu lado ali, É. Eu tenho uma. ganhou a consultoria grátis. Ganhou. Ganhou aqui, ó. Esse ano, Você entende? abençoado. É isso. Então, quando eu entendo o propósito, a missão, sei lá, mas o que eu sei é que para mim é satisfatório quando eu tenho a capacidade. Quer ver eu ficar no flow, né?
fluir ali. Flow não, é no História. Mas quer ver, eu viajar ali, eu me sentir plena e realizada quando eu tô dando treinamento. Seja qual for. Pode ser treinamento para uma pessoa, para 10, para 20, 50. Quando eu estou fazendo palestra, porque eu sei da transformação que gera. Entende? É sobre isso, assim. É espetacular. Perfeito. Dani, a gente está caminhando para o final. Uhum. Quem está querendo começar a desenvolver inteligência emocional, autoconhecimento, qual que é o primeiro passo para o cientista? Bom, é o básico, né? É você falar assim, bom, legal, eu quero então começar essa jornada, né? O que eu preciso fazer? Primeiro é olhar para mim, né? Como que eu vou olhar? Eu vou começar então a analisar como eu estou me comportando. Eu vou começar a olhar para as minhas emoções. É o básico, é o início, eu preciso olhar para mim. Então o que eu estou pensando? Então assim, por quê? Porque ó, quem está assistindo esse podcast aqui, a consciência dele começou a mudar. Eu costumo brincar assim, ó, eu gerei um problema na sua vida. Eu trouxe uma consciência que você não tinha. Ou eu despertei uma consciência. Então, eu só tomo ações quando eu tenho consciência do problema que eu tenho que resolver. Então, enquanto alguém que quer começar a desenvolver a jornada, iniciar essa jornada do autoconhecimento, que é uma jornada mesmo, então, primeiro bom, eu vou começar a olhar mais para mim, como eu me comporto. Eu vou começar a pedir feedback para as pessoas. Porque assim, ó, eu olho para mim e falo, bom, eu tive esse pensamento, eu vou anotar. Você pode até ter um diário, um caderno, sei lá, anota em algum lugar. Começa a mapear o que você está sentindo e o que aquele sentimento gerou em você. Então, de repente, você teve um sentimento que não foi legal e gerou ali uma explosão. Você perdeu o controle. Você fala, opa, aconteceu isso. Eu tive esse sentimento e esse sentimento gerou essa reação. Então, aí você já tem ali, tá? É frequente? Porque isso é o autoconhecimento, é olhar para mim e entender quais são os meus comportamentos. É frequente esse comportamento? Beleza, Então, o que eu tenho que fazer para mudar? Como que eu vou fazer para passar a não ter mais essas explosões? Quase, de repente, eu vou usar uma técnica de respiração. 5, conta até 5. De repente, eu vou sair do lugar, daquele ambiente, porque eu senti que vai despertar aquele gatilho de novo, aquele sentimento. Você começa, então, aos pouquinhos. Vou pedir feedback. Como que as pessoas que estão... Mas aí pede feedback para quem... Teve uma época que eu fiz isso, lá atrás. Eu pedi para algumas pessoas que eram próximas, né? Eu morava até em outra cidade, dizer o que elas, como elas me viam. Foi interessante. Então, de repente, você fala, bom, eu acho que eu posso falar com fulano, ciclano, beltrano, eu tenho essas pessoas aqui, eu vou perguntar, como que você me enxerga? Porque a partir são pessoas que você sabe que vão falar para você sem problema nenhum. E aí você vai dizer, olha, eu tô passando agora por uma nova fase, eu quero me desenvolver, me autoconhecer mais, e a maneira que você vai me dizer isso vai ser muito importante. Então pode falar, não tenha medo. Então eu já vou ter pessoas que me olham, que me acompanham, que percebem como eu me comporto, que são pessoas que eu tenho proximidade, não vai fazer isso com qualquer um, né? Eu tenho proximidade e eu vou pedir esse feedback para elas. Você pode se surpreender com isso. Então, identificar suas emoções, o que você está pensando, escreve. Escreve é importante. Pedir feedback e começar esse processo. Livros, ler ali livros que falam sobre a inteligência emocional, que fala sobre o autoconhecimento. Tem um livro da doutora Susan David, Agilidade Emocional, eu estou lendo ele, preciso terminar, mas é um livro bem legal, ele fala sobre isso. Tem muitos livros hoje falando sobre isso. Então você começa a ter essa mentalidade de vai expandindo. Buscar processos que vão te ajudar, né? Como um mapeamento de perfil comportamental. Enfim, esse é o início de uma jornada. Começa assim que você vai longe. Buscar mentoria, coach, analista comportamental. Pode ter certeza que você vai longe. Antes da nossa saideira, eu tenho uma surpresa para você. Sério? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Olha só.
Um mimozinho. Eu adoro. Em agradecimento Muito à obrigada. sua presença aqui. Muito obrigado, Dani, por confiar sua história a nós. E que ela possa alcançar muitas pessoas, porque ficou muito rica essa conversa. Que bom. Né? Tenho certeza aí que quem ouvir, com certeza vai ter a inteligência emocional transformada. Aí a pergunta final agora, se você pudesse deixar uma única mensagem, né, sobre o comportamento humano para os líderes, para os empreendedores, qual seria? Bom, você, enquanto líder, enquanto empreendedor, buscar entender mais sobre o comportamento humano, buscar entender sobre o outro, é fundamental. Mas mais do que isso, é você olhar para você, entender quem você é. Porque você só consegue transformar depois que você passar por um processo de transformação. Então, você que é líder, você que é empreendedor, você precisa se conhecer, sem medo. Porque isso vai gerar maturidade, vai te fazer uma pessoa melhor, vai te fazer um profissional melhor, um pai melhor. E com certeza você vai conseguir extrair o melhor das pessoas que estiverem ao seu redor. Uau, cara, você é profundo, hein? É isso aí. Excelente, Dani. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. E vamos para cima, vamos juntos. Espero que a gente possa conversar mais vezes. É isso aí. Aqui, né? E transmitir isso. Eu fico feliz. Obrigada, agradeço por esse período. Porque aqueles que quiserem podem depois entrar em contato. Vai ser um prazer poder ajudar mais pessoas. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, até mais.